Eu falo pouco, hein? Tem assunto. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Os jovens estão olhando, não estão entendendo nada, né? Hoje de manhã eu dei aula para eles e falei sobre as promessas de Deus, né? Que tudo tem um tempo para acontecer, né? Tem gente ansiosa que quer para ontem, mas no tempo certo acontece. Então Deus está cumprindo mais uma promessa para a glória e honra do nome dele. Amém? Vamos louvar o Senhor, queridos? Vamos adorar o Senhor nessa noite? Aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Erga as suas mãos e adora o Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Ele está vivo, Ele está aqui nessa noite. Se você veio para adorar, adore a Ele. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Adore ao Senhor, queridos, nessa noite. Sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aplauda o Senhor mais uma vez, queridos. Amém. Aleluia, Jesus. Interviu na minha. Amém. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, pelos amigos, pelos irmãos que estão na intercessão. E é muito bom quando você vê as pessoas celebrando aquilo que é promessa de Deus na sua vida. Então eu louvo a Deus
os nossos pastores, a confiança. Minha esposa que me aguenta a semana inteira lá. Eu confesso, irmãos, eu tentei fugir, porque essa semana no trabalho é uma semana muito intensa. Fechamento de nota, conselho de classe, não sei o quê. Aí a cabeça fica 1000 por hora. Falei, já tem uma boa desculpa. Mas aí a gente precisa ouvir ao Senhor. E aí quando Ele fala, vai, vai. Melhor obedecer. Para nós não perdermos mais tempo, capítulo 4 de João. Capítulo 4, Evangelho segundo escreveu João. Eu vou ler apenas um versículo. Capítulo 4, versículo 23. Diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Vamos ler todo mundo junto no 3? 1, 2, 3 e... Amém. Aleluias. Amém, queridos. Eu vou falar um pouquinho hoje com os irmãos sobre esse versículo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos e creio que Deus vai falar conosco. Amém? O capítulo 4 de João, todo mundo já conhece. Deus, né, tem muitos relatos ali nesse capítulo. E uma das passagens, um dos momentos é em que Jesus ele vai se encontrar com uma mulher que é chamada na Bíblia de samaritana. Então, Jesus estava indo para um outro endereço, mas ele disse aos seus discípulos que era necessário passar em Samaria. Então aqui já abre um leque de revelações para nós nessa noite, para nós entendermos que quando o Senhor entende que é o momento necessário de agir na minha e também na sua vida, Ele vem ao nosso encontro. Então nessa noite para de agonia, para de ansiedade, acalma o teu coração, que na hora certa o Senhor ele vai ao teu encontro e Ele vai te atender e vai resolver e te dar uma solução para aquilo que você precisa. Então Jesus ele vai para Samaria, ele tem um encontro com essa mulher, com a samaritana, e é muito interessante que quando ele tem esse encontro com ela, ele chega para pedir água, e todos aqui já sabem, já conhecem muito bem, que homem, né, principalmente judeu, não conversaria com uma mulher que fosse samaritana. Então Jesus ele quebra aqui já um protocolo, porque ele veio para salvar, e ele veio para salvar todos. Porque a palavra de Deus diz que todos aqueles que o receberam, ele deu o poder de ser chamado de filho de Deus. Então se você aceitou o Senhor Jesus, entregou a sua vida para Ele, a partir de agora então você tem o Pai. Você tem paternidade. E a paternidade do céu. O DNA dele passa a correr nas suas veias. E o Espírito dele passa a habitar dentro de você. Amém? Então, o Senhor, ele está ali, ele quebra o primeiro protocolo, ele começa a conversar com essa mulher e ele pede um pouco de água. E ela fala assim, como você pode conversar comigo sendo judeu, conversar comigo sendo eu samaritana? Então, Jesus... ele é bem enfático, né? Quando ele pede, dar-me de beber, e ela retruca com Cristo. Ela dá essa devolutiva para ele, dizendo que como você pode falar comigo, sendo eu judeu, sendo eu samaritana, e o Senhor judeu. Né? E aí Jesus ele já diz assim também, se você soubesse quem fala contigo, você pediria água para beber. E é assim, queridos, Jesus ele aparece, às vezes, em situações que a gente não imagina que ele vai aparecer. Porque como assim? Deus vai aparecer ali para uma mulher que tem uma reputação não muito boa. Como assim ele vai aparecer? Mas ele resolveu aparecer para ela. Isso é muito lindo de Jesus, porque ele veio para salvar todos. Ele veio para salvar. Amém?
E aí Jesus retruca e diz, ele fala com ela sobre se você soubesse quem está pedindo a água, né? Você, na verdade, assim, se você soubesse com quem você está falando, você pediria água para beber. Então, nós percebemos que, né, Jesus ele tem um encontro com essa mulher, ela não está entendendo ainda quem ele é, ainda, né, não tinha tirado ali a venda dos seus olhos, ela não tinha percebido com quem que ela estava falando. Então, Jesus falou isso para ela, e aí ele falou assim, se você pedisse água para mim, eu lhe daria água, né, que você nunca mais teria sede. Você nunca mais ia ter sede se você bebesse da água que eu tenho. E aí, olha só, eu me vejo muitas vezes nessa mulher, olha só como nós pecadores, nós temos a coragem ainda de indagar a Cristo, né? E ela falou assim, mas como assim? Você não tem nenhum balde de água, nada para pegar uma água aqui no... E esse poço é fundo, como assim você vai pegar? Isso é muito interessante. Pecador querendo falar para Jesus, querendo falar para Deus como que é que funciona. Mas como assim? Como o Senhor vai fazer? Jesus faz, pronto, acabou. Ele não dá satisfação para ninguém. Amém, queridos? Ele é Deus, Ele é Senhor. E aí, ela falou assim, então me dá dessa água. E ele fala, então vai buscar o teu marido. E aí toda essa história vocês já conhecem, né? E ela fala assim, né, eu não tenho marido. E ele disse, disseste bem. Porque o que você tem agora também não é teu marido, né? Você já teve 5 maridos. E o que você tem agora não é seu marido. E a mulher toma um susto. Fala, opa, esse é diferente. E ela de repente percebe e fala, eu vejo que tu és profeta. Ela percebeu que havia algo diferente ali, né? Então a mulher tá assim, não tenho marido, tivesse 5. Ela fala, vejo que és profeta. Aí ela vai e começa... As perguntas religiosas. As perguntas religiosas. Os nossos pais adoraram neste monte. E vós, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. Aí disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem dos judeus. E aí Jesus fala... esse versículo em que eu li aqui inicialmente. E eu gostaria de falar um pouquinho com os irmãos hoje um pouco sobre adoração. Para que nós adoremos alguém, nós precisamos conhecer aquilo. Nós precisamos saber o que nós estamos fazendo. Culto e adoração, ela é racional. Amém? Não se baseie em emoções, porque isso pode nos levar para muitos lugares perigosos. Então nós vamos falar um pouquinho assim. Então quando eu pergunto o que é adoração? Para nós resumirmos, basicamente quando eu falo em adoração, eu falo em estilo de vida. Quando eu falo em adoração, eu falo em serviço. Quando eu falo em adoração, eu falo em sacrifício. Se nós voltarmos no Antigo Testamento, quando nós olhamos para a primeira vez em que aparece a palavra adoração, é quando Abraão pega o seu filho e leva até o monte para sacrificar, e ele disse, nós iremos, adoraremos, e depois nós retornaremos. Então a primeira coisa que eu entendo aqui, que a adoração ela envolve sacrifício. Vou dar um exemplo aqui. Ontem nós tivemos um evento abençoado. Um evento maravilhoso, muito bom. Só que envolveu sacrifício. É reunião, é detalhes, e corre atrás disso, e corre atrás da empresa, É uma forma também de adorar a Deus. Porque muitas vezes a gente pensa que adorar é apenas o momento em que se inicia o culto e nós começamos a cantar ao Senhor. Não se baseia apenas nisso. Então quando nós entendemos que a adoração ela está baseada em estilo de vida, em serviço e sacrifício, a nossa mente ela muda. Ela muda. Por quê? Porque a partir de agora a nossa relação ela vai estar intrinsecamente ligada ao nosso relacionamento pessoal com Deus. E a adoração não é apenas cantar músicas. Eu sou o adorador, porque eu canto louvores. Não é assim. Não é por causa disso. Se fosse apenas adorar, se fosse apenas cantar, é também cantar. Mas não é apenas cantar.
Amém? Os irmãos estão entendendo? Quando nós adoramos a Deus, na verdade é uma resposta nossa, é uma resposta à revelação de Deus para nós. Então é uma resposta a uma revelação de quem Deus é de fato. Porque quando eu o adoro, em algum momento ele se revelou a mim. E é muito interessante quando nós temos essa revelação, mas que nós entendemos quem é o Senhor. Eu me lembro quando eu me converti, no início, e eu estava na igreja e fui trabalhar com um músico como hold, né, carregando equipamentos, montando e etc. E eu fui em um lugar em que eu frequentava antigamente. E quando você olha, você fala assim, meu Deus, eu era assim? Eu fazia isso? E aí você já não consegue mais se ver fazendo aquilo. Porque você teve uma revelação de quem Deus é de fato. Enquanto essa revelação enquanto ela não é escancarada, nós vivemos ali, na religiosidade. Eu cresci na igreja. Mas quando os olhos se abrem, queridos, e eu entendo quem Ele é, a minha alma não tem outro prazer senão adorar ao Senhor, em sacrificar e render adoração ao Senhor. Porque agora a minha alma, o meu espírito entende que existe um Deus, que Ele é o meu Deus, o meu Senhor, o meu Pai, o meu amigo. Aleluias. Adoração também é um movimento do coração do homem em direção a Deus. Adoração é fruto de um coração impactado pela revelação do Senhor. É quando aquela revelação vem e solapa todas as nossas convicções e entra o Espírito de Deus em nós. Tudo muda, queridos. A vida passa a fazer sentido. A vida começa a valer a pena ser vivida. Porque aqui, quem já frequentou lugares, baladas e etc., todas essas coisas, sabe que tem um vazio muito grande no coração. Mas quando é descortinado, o Espírito de Deus nos impacta e vem habitar em nós. A nossa resposta imediata é adorar ao Senhor. É querer servir ao Senhor. É querer prestar culto ao Senhor. Amém, queridos? Então, quando o Senhor tira esse véu dos nossos olhos, a nossa resposta é adorar a Deus, é glorificar a Deus, é exaltar ao Senhor. A chegar mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E adorar, como eu disse, é um ato consciente. Arrepiou. Não é isso, queridos. Não se trata disso. Quando nós estamos aqui cantando louvores, não tem como, nós sentimos a presença de Deus. Nós percebemos a presença dEle. Então, obviamente, sim, nós vamos sentir arrepios. Nós vamos sentir, sim. Mas não se resume apenas a arrepios, a sensações. Eu não sei vocês, mas eu, já ouvindo músicas seculares, eu me arrepiei já. Muitos sabem aqui que eu já toquei, já tive bandas e tudo mais. Mas eu me arrepiei já ouvindo músicas seculares. Porque a música ela gera aquela emoção, ela move, e aí você se arrepia. Então, adoração, louvor, não é apenas aquilo que é um arrepio, uma sensação e uma emoção. Eu cheguei aqui, eu posso não estar sentindo nada, mas eu sei que aqui é um ajuntamento que onde o Senhor está presente e nós viemos aqui o adorar. Mesmo que você ainda não sentiu nada, mas Ele está aqui. E essa é a nossa consciência. Então eu não adoro o que eu não sei. Eu adoro o que eu conheço.
Jesus ele disse para a mulher: vós adorais o que vocês não conheceis. Mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E muitas vezes esses movimentos, graças a Deus, queridos, Deus pela sua bondade nos colocou numa igreja séria, onde não tem essas coisinhas de movimentos, as modinhas. Começa uma moda, acaba, começa outra. Desde quando eu estou na igreja, já ouvi um monte de coisa. A unção do riso, a unção não sei da quê, a unção não sei de quê. Tudo isso passou. Mas quem tem uma fé firme em Cristo, continua caminhando, crendo, mesmo não estando vendo nada, assim como Jó lhe disse: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei sobre Deus. Não me falaram, eu sei. Ele vive em mim. Eu tive uma experiência que me impactou. Então eu sei sobre Deus. Eu sei que Ele vive e por fim se levantará. Mas fizeram uma injustiça contra você, mas o meu Redentor vive. Ah, mas falaram mal de você, mas o meu Redentor vive. Minha é a justiça, diz o Senhor. Nós só temos que descansar no Senhor. Eu adoro o que eu sei. Eu sei. E o apóstolo Paulo diz: cri, por isso eu falei. Eu falo porque eu creio, queridos. Esse Deus pode mudar vidas e mudar histórias. Ele é real, Ele é real. E o que não é adoração? Já que nós entendemos o que é e o que não é também. O momento inicial do culto nós cantamos louvores. Mas isso, o cantar louvores, não se resume à adoração. Então, ou melhor, a adoração não se resume apenas em cantar louvores. Os louvores são uma ferramenta que Deus nos deu para nós adorarmos a Ele. Amém? Adoração não é um estilo musical. Infelizmente, nós temos um tal de mercado gospel. E isso é uma coisa terrível. Porque o gospel, traduzindo é o evangelho não tem mercado. O evangelho não é para ser comercializado. Não se faz negócio com a palavra de Deus. Com o evangelho não tem barganha. Não é assim que funciona. Eu não me converti para ficar rico. Eu me lembro no começo, um rapaz de uma banda: nós vamos tocar, vamos lá. Aí eu fui lá tocar. Aí fui no ensaio lá com eles. Nossa, nós vamos arrebentar agora. E nós vamos fazer sucesso. Eu olhei aquilo. Aí eu falei: não é para mim isso aqui não. E aí, eu não me converti para fazer sucesso, para ficar famoso, queridos. Nós sabemos que Deus levanta pessoas, eu creio. Tem pessoas que têm um nome, mas o nome que tem que ser glorificado é do Senhor Jesus. Sempre. Sempre. Então, adoração não é um estilo musical. Nós falamos agora o tal do worship. E eu gosto desse estilo de música, eu acho muito legal. Eu acho muito, muito bom mesmo. A gente sente a presença de Deus. Mas worship, traduzindo que é adoração, não significa que um estilo musical tem a ver com adoração. Então, nós temos esse gênero, e Deus não se move, queridos. É engraçado, A gente pensa, mas Deus não se move por estilos musicais. Não, Deus está no corinho de fogo. Não, Deus está naquele outro lá, na harpa. Nossa, tocou a harpa. Deus é Deus, queridos. Ele não está limitado a nenhum estilo. Ok? Obviamente que nós temos as nossas preferências. Nós temos os nossos gostos musicais. Eu também tenho os meus. Mas Deus não se move por um estilo. E para finalizar essa parte, adoração não é fruto de um sentimento.
Então não importa se eu estou sentindo, se eu não estou sentindo, eu vim aqui para adorar a Deus, para glorificar a Deus. A minha vida é para exaltar a Deus. Quando eu entro numa sala de aula, alunos às vezes um pouco agitados, alguns, gritando, eu não estou sentindo arrepio ali. Mas ali, a minha entrega é uma adoração ao Senhor. No seu trabalho, é uma forma de adorar o Senhor. Algumas pessoas nos procuram, Deus me tocou. Deus me tocou para entrar no ministério de louvor. Amém, irmãos? Pegou. Amém, irmão, que bênção. Quer entrar no ministério de louvor? Que bom. Mas nunca, eu senti de ficar na porta. Eu senti de varrer o chão depois do culto. Então eu quero o louvor. Amém. Deus te chamou para o ministério, você vai servir aqui no ministério. Mas você gosta, você canta, você toca. Eu toco um pouquinho. Eu sei. Gente, não é chegar aqui, o Daniel, nós sabemos que Deus usa muito ele ali no teclado. Mas se você conversar um pouquinho com ele, você vai ver que a adolescência dele inteira ele passou dentro da igreja lá, estudando. Isso aqui não é mágica. Ai, que lindo. Toca aí, Daniel. Exigiu esforço, dedicação, entrega, sacrifício, renúncia. Eu lembro quando eu morava com a minha irmã, né, e os meus lindos sobrinhos, que está ali um. E eu chegava do serviço, aí eu ligava minha guitarra num volume um pouco alto. Era ali na Indonésia, perto da igreja. E eu ficava horas e horas ali para conseguir tirar alguma coisinha para sair. E eu estou caminhando, tentando aprender cada vez mais, aprendendo um pouquinho. Mas quando chega aqui para tocar, não é uma mágica. Houve sacrifício, houve entrega, houve dedicação. Então quando as pessoas vêm procurar, eu quero o louvor. Amém, mas você quer se dedicar? Você está disposto a ensaiar? Está disposto a ficar tirando música? Às vezes você não tem tempo, mas você fica no carro ouvindo, você vai no trabalho ouvindo, para tentar se esforçar para... Então as pessoas não querem sacrificar, não querem entregar. E aí se você não está disposto a se entregar, pensa bem antes. Hoje a pastora acabou de falar aqui que tem espaço na obra para você. Você está disposto a pagar o preço? Esses jovens para cantar aqui, todo domingo de manhã eles estão aqui cantando. As regentes ficam com o cabelo em pé. E o jovem veio, não veio, faltou, não faltou, veio 3 no ensaio, aí à noite veio 30. E agora, o que a gente faz? E fica lindo, mas é trabalhoso. É fácil, Larissa, separar as músicas de boa, né? Tranquilo, né, Isa? Tranquilo. Não é. Exige esforço, exige sacrifício. Mas também nós não podemos ficar focados apenas, né, no caso da música, na técnica. Nós precisamos entender que a técnica é necessária, mas nós precisamos buscar de Deus a unção. Isso só vem de Deus. Não vem de outro lugar. Eu estava vendo esses dias um técnico de som profissional, e ele trabalha para grandes cantores, e ele chegou na igreja, uma unção tremenda. E o grupo de louvor, um grupo de louvor bem... Um cantando desafinado, o outro... Ele falou, Deus, mas como é que pode? A presença de Deus está tão... Aí Deus falou assim para ele, falou, é que você trabalha para muitos cantores que já não tem mais intimidade comigo. E esses aqui ninguém vê, mas eles vão para o monte, eles oram. Onde ninguém está vendo, eles estão lá adorando. E aí quando eles vêm aqui abrir a boca, não tem jeito, a glória do Senhor é manifesta. Então nós temos que unir os dois, a técnica e a unção aqui no louvor. Amém, queridos? Então nós já entendemos que a adoração tem a ver com serviço. Adoração não é emoção. Adoração tem a ver com entrega. Quantos estão prontos para adorar a Deus, queridos, aqui? Para viver uma vida de adoração ao Senhor?
quando nós entendemos quem é o Senhor, quando nós entendemos o que Ele fez por nós. O Daniel pregou domingo passado aqui. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O próprio Jesus se sacrificou por nós. O próprio Deus se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E João diz, nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E nós apalpamos, e nós presenciamos Jesus aqui na terra. E Ele se entregou por nós. Então, quando a gente entende o que Jesus fez por nós, nós nos enchemos de gratidão. Quantos são gratos aqui pelo que o Senhor já fez na sua vida, queridos? Quantos são gratos por aquilo que Deus fez aqui na sua vida? Eu sei que talvez você chegou aqui nessa noite, talvez buscando algo material, uma direção, uma orientação, e tudo isso é legítimo. Deus não vai te matar por isso. Já orei a Deus pedindo coisas materiais também. Deus já realizou também. Mas a hora, queridos, em que nós precisamos nos desconectar desse mundo e apenas olhar para o céu e adorar o Senhor. Qual foi a última vez, não responda para mim, que você entrou no seu quarto, fechou a sua porta e você falou, Senhor, eu vim aqui só para passar tempo contigo. Só para te adorar. Eu não vim pedir. Eu não vim, Senhor, aqui. Tem um monte de problema lá para resolver, Senhor, mas não vim falar sobre eles. Eu vim aqui só para te adorar, Senhor. Faz quanto tempo, queridos, que nós não fazemos isso? Senhor, só vim aqui nessa noite para te agradecer, Senhor. Senhor, nós estamos aqui nessa noite só para engrandecer o seu nome, Senhor. Queridos, o nosso Deus, Ele é grande. Ele não é um Deus pequeno, Ele criou todas as coisas. Os meninos brincam aqui comigo, mas eu falo sempre esse versículo. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. E por que nós estamos perdendo tempo em busca de coisas dessa terra que vão passar, vão ficar aqui? A nossa comunhão é mais preciosa do que qualquer outra coisa. Aqueles que entenderam quem é o Senhor, eles adoram o Senhor 24 horas. No livro do Apocalipse diz assim, e os 24 anciãos prostravam-se diante dele, do que estava sentado sobre o trono, e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor nosso Deus, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Quando nós entendemos a grandeza de Deus, queridos, nós o adoramos. Quando nós entendemos a grandeza de Deus, nós nos prostramos diante dele. Quando nós entendemos a grandeza de Deus, nós o reverenciamos. Assim como aquela mulher samaritana, ela entendeu, ela deixou o cântaro, ela deixou a sua muleta, aquilo que aprendia, e ela foi anunciar, venham e vejam, este é aquele em que foi profetizado. Quem é este? Este é o Rei dos Reis, este é o Senhor dos Senhores, este é a glória para sempre na igreja. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. E se você veio para adorar aqui, fique em pé adorando ao Senhor, fique em pé adorando ao Senhor, fique em pé adorando ao Senhor, aleluias.